Trendices, internet, fibra ótica e via rádio. Fone 3286-4084. Internet e fibra ótica é aqui. Trendices, internet e fibra ótica. Santa Maria, na Avenida Paulo Lauda, número 370, na Tancredo Neves. E também em São Pedro do Sul, Rua 7 de Setembro, 282, Sala 8, no centro. Trendices, internet e fibra ótica é aqui. Fone 3286-4084. Cefas, indústria de portas e portões automáticos de enrolar, a primeira indústria deste segmento em Santa Maria, no centro do Rio Grande do Sul. Atende empresas, fábricas, residências urbanas e rurais em todo o estado. Fabrica, pinta, transporta e instala com mão de obra própria. Fornecemos para outras empresas fazerem a instalação e também kits para serralheiros. Você pode ser nosso parceiro. Entre em contato conosco, 55991700170. E aí, tudo belezinha? Bueno, seu Adalberto, como é que estão as coisas? Tudo 100%. Sem alterações, como é que tá sendo tua semana? Abençoada? Maravilhosamente bem, como dizia uma amiga minha. Graças a Deus. E hoje, excepcionalmente hoje, nós temos um convidado ilustre e especial. Eu digo excepcionalmente hoje porque, de fato, todos os nossos programas são excepcionalmente hoje, claro, né? Claro. E aí hoje nós vamos conversar com um cara que também é nosso colega na comunicação, também tem um podcast, também tem um programa de, pode-se dizer, de entrevistas e conversa, bate-papo, né? Que é o que, cara, hoje o podcast se tornou uma mecânica, uma ferramenta de entrevistas e comunicação que eu acho, cara, que é excepcional. Os empresários deveriam usar mais, usufruir mais do podcast, porque a internet veio para dominar, né, o cenário. Verdade. E as mídias convencionais, e aí a gente está falando também dentro de uma mídia convencional, que é a TV Santa Maria, elas estão enxergando que o podcast é uma porta, né, cara, que te une diversos setores ali com a internet, né? E hoje a gente vai falar também sobre isso, sobre o programa
nosso querido colega aqui também, mas além disso, sobre outras frentes que ele atua também, né, Adalberto? Não, e assim, o podcast ele dá... Eu posso dizer que o Pode Vir e também o Juntos Somos Mais Fortes, né? Ele dá voz para quem não tem voz, né, cara? Exatamente. Quando tu vai imaginar que uma pessoa que vem no nosso podcast, assim, possa ir num podcast grandioso, né? Sim. Não que o nosso não seja, não. né? Mas assim, a gente dá voz pros pequenos também, né, cara? Exato. E tem muita história legal, né, cara? Muita história legal e tem bastante coisa que a gente aprende, nós como apresentadores aqui. Nós aprendemos conversando com as pessoas que vêm aqui contribuir, contar a sua história, porque é muita coisa legal, cara. E é justamente, como é um programa sem pauta, muito livre, a gente tem essa liberdade, né, de estar conversando sobre diversos assuntos sem se preocupar com a formalidade, né, que algumas mídias acabam, não vou dizer por impor, mas para meio que desenhar uma estrutura de um programa, né. E aí nós estávamos falando há pouco da parte nos bastidores, né, sobre o estudo que é feito a cada entrevistado, né? Cada um tem um perfil e eu acho isso muito legal, porque é uma parte de organização, né? De tu saber com quem tu vai conversar, de tu saber uma base da vivência deles, né? Das pessoas com quem a gente conversa. E hoje, nada mais diferente do que isso, né, Adalberto? É verdade. E para começar... Sabe que eu salvei o nome dele errado no meu celular, cara. Como é que tu salvou o nome dele? Omerion. Omerion. Tá salvo até hoje. Tem que alterar. Mas é Omerion. Depois nós vamos falar sobre isso. Esse é bacana. Não, eu imagino que muita gente deve errar o teu nome, né, cara? É um nome diferente, né? É um nome Eu diferente. vou te dizer mais ou menos do que eu já fui chamado em toda essa história dele. Então, vai bacana. Esse daí, nota o meu nome que isso aí vai dar legal, vai dar um papo legal. Bem-vindo. É pastor também, o homem é pastor, músico. Bom, hoje nós vamos falar sobre tudo. Claro que nós também estávamos conversando sobre isso nos bastidores, né? Acaba que quando o assunto é sempre bom, a gente vai avançando. Chega em 1h30 de conversa, cara, a gente tá num terço do papo e já tá na hora de cortar. Então, sem mais delongas, né, Adalberto? Sem mais delongas. Seja muito bem-vindo, Onerion. É isso. Aí, ó, primeiramente quero parabenizar, né, que ele acertou meu nome. Olha aí, viu só? Não, legal, pessoal. É um prazer, né? Um prazer estar aqui com vocês, né? Tá participando do podcast Pode Vir, que a gente sabe que é um podcast já, graças a Deus, conceituado na cidade. Graças a Deus. Disso, né? O nós, Juntos Somos Fortes também. Com certeza, né? Mas está galgando, não está no patamar ainda do Pode Vir, mas estamos galgando e torcendo que, né, da mesma forma que o meu cresça, de vocês cresçam também. Claro. Porque, né, vamos crescer junto, né? Por isso que o nome do nosso podcast é Juntos Somos Mais Fortes. Exato. Porque eu acredito no poder da unidade. A gente se unir, um ajudar o outro, vai crescendo, eu vou crescendo junto e não vamos indo tudo junto, não, um no vácuo do outro. Acaba por não ser uma competição, né? Exatamente, nós bacana. É um mercado vasto onde, justamente, se fosse uma competição, jamais nós receberíamos, né, um concorrente. Exato, né? Então, justamente. Concorrente. Se bem que se posso dizer que a gente pode ser que tenha concorrente que rouba os às vezes, né? As ideias, assim, é meio que lançado ao ar, as pessoas vão, aquele cara, vamos chamar aqui, ó, pum, né? Mas são ossos do ofício, né? A internet tá aí pra isso, né? A gente teve que trocar a estratégia das agendas, né? A gente botava toda a agenda do mês. E aí os abençoados lá roubavam os convidados. Isso aí aconteceu. Eu vou ter que falar aqui, né, Tchê? Eu tenho costume, lá no podcast, o Pipe sabe, eu vou falar. Lá a gente teve isso, a gente notou isso também. Quando polêmica, bota a trilha. Quando a gente começou com o podcast lá, e depois eu vou contar como foi o começo, né? A gente notou isso aí, exatamente. Eu disse, achando estranho. Esse cara teve aqui... já tá lá no outro podcast e a gente notou que as pessoas pegam embalo. Sim. Mas é legal, é bacana. É aquilo que nós estávamos falando, né? Acaba vai por no não vácuo ser... do outro, né? Exato, acaba por não ser uma competição, né? E aí, por exemplo, como nós apresentamos aqui a nossa conversa e tá na internet pra todo mundo ver, daqui a pouco o cara vai lá e assiste, esse cara é legal de trocar ideia. Liga pra ele, passa um fio lá. Ô, Nerion, cara, quem sabe quer participar do nosso programa aí também. E, exatamente, cara, aí juntos somos mais fortes. Exatamente. É o que estava acontecendo, os caras levando antes, né? Aí fica chato. Não, exatamente. Exatamente. A gente divulga ali uns 2 dias antes A gente divulgava antes, mas depois, conversando contigo, né? Tu me falou, eu digo, mas sabe que aí eu vivi na pele isso, eu digo, mas eu vou fazer isso também. Então a gente divulga 2 dias antes ali do podcast pra não ter esse problema aí. Mas vamos falar do nome, que eu não quero esquecer o nome. Cara, olha que interessante, né? Eu vou contar primeiro como é que é a história do meu nome, porque todo mundo pergunta isso, né? Uma vez eu fui pesquisar na internet o meu nome, eu achei uma pessoa só mais, em todo o Brasil,
Porque tem um site que tu pesquisa os nomes ali. Sim. E tinha só eu e mais um, acho que era no norte ou nordeste do Brasil, que tinha um nome igual ao meu. Então, daí tu imagina. Então, quando a gente é criança, a gente não dá bola, nome, né? Sim. Aí, era muito pouco chamado pelo meu nome. Era filho, mano, noninho, que era meu apelido, entendeu? Então, eu sou o nono filho da minha mãe, o caçula, o último, né? E aí, mas quando tu vai pra escola, e aí começa o problema. Aí que a pegada é diferente. Aí tu começa a notar, peraí, mas o meu nome não é tão similar assim, alguma coisa tá errada. Aí o professor fala errado, o colega fala errado. Então quando chegava, e assim, ó, os piores dias pra mim era o dia de apresentação, quando tinha que tu se apresentar. Hoje eu não sei se ainda faz isso na escola, quando tu tinha que se apresentar e eu tinha que dizer meu nome. Aí quando eu dizia meu nome, as pessoas sempre tinham, como? Mas pra ti era um problema o teu nome? Nunca foi? Não, eu sempre levei de boa, cara. Sempre fui uma pessoa bem de boa, bem, sabe? Nunca me abalei por isso. E entrava na brincadeira, e até hoje eu brinco na brincadeira, tu viu? Eu falei. Tu me chamou de Omerion e eu vou te contar uma coisa. Tem uma loja que eu compro que o meu cartão veio como Omerion. E eles ligam lá pra casa pra me cobrar quando eu tô com as contas atrasadas. E eles não conheço. Não, seu Omerion nem mora aqui. Aqui mora o Onerion. Tá certo. E aí, cara, já me chamaram de Omerion, Orion, me lembra, Xanda? Trorion, meu Deus do céu. Aí, eles botam umas letras junto. Onrion, cara, e aí, meu Deus, e aí era isso aí. Porque o nome do meu pai é Onério. E aí meu pai só acrescentou o N no final. Entendi. Onério e Onerion. O último filho, caçula, quis botar uma homenagem ao nome dele. Mas existe uma origem específica do teu nome? Teus pais te contaram alguma história? Ou cara, foi pra ser parecido mesmo? Foi, Pra não botar o Júnior? Eu acho que pra ser parecido mesmo com o nome do meu pai. Eu tenho um primo meu que é Orion, mas acho que foi meio pra ser parecido com o nome do meu pai. E aí eu cresci, cara, Orelhão, e aí cada nome parecido que ia dizendo. Mas eu nunca dei bola, cara, entendeu? Legal. Fomos criados na época que a gente não era Nutella, né? A gente não dava bola. Hoje, não existia bullying, né? Não existia bullying na época. Não existia bullying. Não existia o nome bullying, né? A gente não sabia o que a prática né? existia. A prática não existia o bullying, a palavra bullying, né? Exato. Mas eu me criei aí, cara, então nem dei bola. Não, legal. E vamos começar a falar da parte do podcast. O que tu acha, Adalberto? Tem tanta coisa que o nosso colega faz aqui que vamos começar por onde? Vamos deixar que ele escolhe o que quer começar. Porque assim, ó, qual é a ideia do Pode Vir? Vamos lá, então. Como tu falou, conhece, já ouviu o nosso programa, né? A ideia é justamente saber lá das origens, né? Da infância, como foi a tua trajetória até chegar onde tu está, né? E como tu tem diversas frentes que tu atua na questão pastoral, no podcast, na música. Comunicação. Na comunicação. Então fica bem à vontade de dizer, de contar aí a tua cronologia da forma que tu mais se sente à vontade. Tá, beleza. Então vamos lá então, vamos começar, né? Cara, eu nasci nos anos 80, 81, né? Sou nascido aqui de Santa Maria, sou filho de brigadiano, nasci no Hospital da Brigada, nascido e criado na Zona Norte, né? Eu sou periferia, né? Com muito orgulho, né? Não tenho dificuldade nenhuma em dizer que fui criado na periferia, né? Desde do meu nascimento. E ali eu comecei a minha história, cara, de vida. Ali, filho de brigadiano, a gente é criado dentro daquele processo, né? Mais tradicional, sim, mais familiar, e fui crescendo exatamente na Vila Kennedy, né? Antigamente, a gurizada, hoje, o pessoal da antiga que está nos assistindo sabe, quando se dizia que se era da Vila Kennedy, meu Deus do céu, todo mundo já botava a mão no bolso, era bandido, né? na carteira, né? E, então era onde eu fui criado. Eu fui criado numa barra bem pesada e no meio do banditismo. A gente cansou de ver cara sair estribuchando e tiro e matar. Foi assim, foi a minha infância, tá? Mas, cara, eu escolhi ser diferente, né? E eu agradeço a Deus, aí entra a minha parte espiritual agora, né? Porque a minha mãe se converteu e aí, no momento da minha infância ali, eu comecei a seguir o Senhor, né? Jesus, desde de pequeno ali, participando de escola bíblica, dominical. E aquilo ali foi o que me guardou, eu sempre falo isso, né? Eu tive todas as oportunidades, como qualquer um periférico teve, de cair pro lado errado. Tentação, né? Droga, arma, tudo. Sim. Roubo, malandragem, tudo. E só que, por eu ter sido criado e escutando aqueles princípios cristãos, eu escolhi aquilo para minha vida e me guardou. Eu sempre falo que Deus me guardou. Mas os teus pais já eram evangélicos. Quando eu nasci, né? Logo
tempo depois ali que eu nasci, meu pai e minha mãe se converteu. Entendi. Mas meus irmãos, muitos não pegaram esse tempo. Eu já, Sim. quando eu era pequeno, meu pai se converteu. Tem foto lá pequenininha na igreja ainda, a igreja a qual eu fui formado pastor, era quadrangular, né, lá na primeira igreja do bairro Rosário. E ali eu comecei a minha história, cara. E sempre gostei de música, e entro parte de lidar com pessoas, né? Eu com 12 anos, eu comecei a lidar com banda, com música, gostar, tocava bateria e me envolvi, sempre gostei de me envolver com a parte da igreja, de estar à frente, né? Sabe esse lado meio liderança, assim, de estar na frente, sempre gostei. E ali comecei, devagarinho, com a música, com 12 anos. Eu sempre conto que ninguém me ensinou a tocar bateria, às vezes as pessoas perguntam, quem te ensinou? Autodidata. Autodidata, né? Eu sentava no tempo do vinilzão, né? Disco vinil, sentava ali, ia ouvir os louvores. Ouvido, pegava... E tocava, e uma vez, eu nunca me esqueço, um abraço pro meu ex-líder, né? Luciano Melo, que hoje é pastor. E aí ele disse, cara, vamos montar um grupo de adolescentes, que o nome do grupo era Nova Geração. E aí tinha o Celiomar, que tocava o violão, o Josué, acho que tu deve conhecer essa gurizada aí, que tocava o teclado, que é lá da base aérea. Tocava teclado e as gurias no vocal, e não tinha um baterista, e perguntaram, pô, a gente não tem baterista, e eu, na coragem... Sou eu, tô aqui. Formado especialista. Especialista, né? Não tem, tá aqui o brevê já. E aí o Luciano olhou pra mim assim, mas tu toca bateria? Eu toco. Nunca tinha sentado Desde na bateria. que nasci. Nunca tinha sentado na bateria. E ao contrário, uma vez eu vou contar a vocês o que eu quase fiz. Porque eu era gamado pra bateria, então eu ia, terminava o culto, sabe aquelas crianças que quando termina o culto, corre pra bateria? Eu era um daqueles. Aquelas pestinhas que ficam lá, batendo. E eu corria pra bateria porque eu queria sentar pra tocar. O primeiro a chegar também, né? E sentava bem na frente. Bem no banco da frente, né? Quem conhece a igreja quadrangular, eu estava na frente olhando o baterista tocar. Vibrado ali na época, os guri que tocavam lá. Sempre ligados aos movimentos ali. Tudo tocando no banco ali, sentava. E aí terminava o culto, eu vum! E aí vinha o cara da bateria e me tirava de lá. Não, sai daí, guri, sai daí, não, eu vou tocar. Vai estragar. E eu com uma raiva, um dia eu disse bem assim comigo, próximo culto eu vou trazer um prego, eu vou furar tudo essas peles da bateria, de raiva que eu fiquei. Ainda não tinha sido convertido. Não, ainda não era convertido ainda eu tava no processo. De raiva, assim, tá. Mas não era, né? Até que um dia deu a oportunidade de bum! Eu disse, eu toco. E o Luciano olhou pra mim e disse assim, então toca. E aí eu me lembro até hoje, era uma banda era a música do Matos Nascimento. Quero ver você no céu, quero ver. E aí eu toco. Aí, tu toca? Eu toco. Sentei, saí tocando. Estamos falando de que idade isso aí, Nerião? 12 anos. 12 anos. 12 anos. Imagina, uma criança, bem dizer. 12 anos. E aí, mas já tocava em casa, já era músico de anos em casa. Tocava com várias bandas, pelo vinil, mas tocava. E aí... Nas panelas, né? Nas panelas lá, eu toquei. Destruí um sofá da minha mãe. A parte da guarda ali eu fazia onde era o chipô. E aí destruiu, né? E aí sentei, toquei, e ali a partir daí... a gente começou. Eu comecei a minha vida musical ali tocando. Aí depois surgiu a época das bandas, né? Que o Pipe, que não deve lembrar, Oficina G3, Cats Barneia, Kadoshi, as bandas ali, Rebanhão. E aí começou a surgir essas bandas, Fruto Sagrado. Sempre no mundo gospel. No mundo gospel. Resgate. E aí a gente montou uma banda de rockzito ali. Tem o Foto, cabeludo, cabelão crespo enorme. Aí tocamos num congresso de jovens, na época tinha um concurso da Quadrangular, onde você tinha que gravar uma fita e mandar pra eles. No tempo da fita, meu irmão, eu tô vendo que eu tô ficando velho. Eu tenho algumas ali. Eu tô velho. E aí gravamos uma fita na garagem de casa. Na garagem de casa, nesse tempo eu já tava começando a trabalhar com som, que eu comecei com 16 anos a trabalhar com som com Gerson Druzier, da Super Som Show. E meu padrinho de casamento, né, finado já. E aí comecei a aprender a sonorização com ele. E aí comprei do Gerson um somzinho, pagava em serviço para ele, 2 caixinhas de som com falante de 12, uma mesinha de 16 canal, que eu não precisava tudo aquilo, era aquele tipo para negociar, enorme da mesa. E ali a gente começou, era um amplificadorzinho Gradiente, acho que era um 360 da Gradiente, e ali eu comecei a montar em casa e nós ensaiava na garagem. Eu posso dizer que eu vivi a época da banda de garagem. Né? Banda de garagem. Ensaio todo domingo. Mas que todo domingo nada, era quase todo dia. Não tinha aula e a gente... Mas aí era só gurizada.
Só gurizada. Gurizada, o E Adriano. os vizinhos bem faceiro. É louco de faceiro, louco de faceiro. Falando em vizinho, uma vez nós estávamos ensaiando e nós nem sabia que meu vizinho da frente tinha morrido. Na época ainda fazia o funeral na casa. Na casa. E a gente lá, e ligamos o som, tinha um portãozão, baixei o portão, mas nem sabia. E metendo rock and roll. Diziam eles que o diabo era o pai do rock and roll. Paramos o ensaio, vamos abrir. O senhor poderia... Tá tendo um funeral Tá ali. tendo um funeral aqui, Puxa por respeito. Eu digo, que poxa, situação. desculpa, né? Pedi desculpa ali, porque vizinho, né? Se dava super bem. Então são coisas da vida. E ali a gente gravou um cassete. Inclusive a banda White Bird, que era também da Quadrangular na época. O Weber, o Phil, o Alfredo, a gurizada, também gravou na garagem lá de casa um cassete. Eu tinha um double deck da Pioneer, acho que tinha até pouco tempo, negociei agora esses dias. Me arrependi. Raridade, né? Me arrependi, a gente fala, hoje né? Brasil Museu, né? Exatamente, a gente fala e depois a gente, poxa, me arrependi de ter negociado um double deck da Pioneer. Gravei aquela fita e mandamos. E passamos. Tenho lá o CD, aí gravamos ao vivo, nosso primeiro CD ao vivo. Que legal. Tocando com pedal duplo, tudo. Daí assim começou. Era aí outra realidade já, né? E aí começamos a nossa vida musical, aí tocamos. O Andrigo, que hoje é gaiteiro dos Maragatos, tocou com a gente, na época era o Ministério de Louvor e Adoração Abba Pai. Viajamos essas cidadezinhas aqui de volta de Santa Maria, aqui pequenininha, a gente viajou por tudo aí tocando com o Ministério de Louvor. O Sandro, né, era guitarrista, então a gente tem uma estrada aí musical aí. Viajava com uma combizinha 86. Botava, olha vocês verem, botava a banda, minha esposa lembra, as mulheres dos companheiros e o som ainda dentro. Meu chapéu, tá, mas essa Kombi era trucada, era 25 lugares. Não, às vezes a gente ri, hoje a gente fica pensando como que a gente conseguia fazer. Nós botava então, ia a bateria, ia as caixinhas de som, né, amplificador, mesinha, os fios, os integrantes da banda, que era o Carlinhos, eu, o Andrigo, o Sandro. Tá faltando algum? Eu não me lembro. Eram 5, 6. Eram 5 por aí. E mais as esposas. Imagina, eram 10 pessoas quase, 10, mais 12. toda. Imagina, não. Mais uma bateria, né? Bateria. Claro que tinha o Sandro, não era casado na época. Eu e o Thiago, que era o baterista, né? Eu era vocalista. Tinha algum gordinho ou não? Tinha algum gordinho ou era tudo magrinho? Não, acho que era tudo magrinho, né? A vantagem era essa. Por isso que se assentava bem ali. Isso, na época. Imagina, eram naquela bons época, tempos, né, cara? naquela época o Andrigo era bem magrinho. Sabe o Andrigo? Ele era bem magrinho, mas era mais magrinho que ia subir o Lipapuda, né? Mais fininho que ia... E aí a gente saía viajar e assim começamos a nossa vida musical. Boas histórias. Boas histórias, temos história legal. Uma história legal que eu lembro, nós fomos tocar em Santa Catarina, daí já era com outra banda, que era a banda Êxodos. Nós fomos tocar no congresso de Santa Catarina Quadrangular lá. E eu tenho a fita de vídeo ainda, aquelas câmeras fitinhas pequenininhas, ainda, aquelas câmerazinhas, na estrada com a mesma Kombi ainda, a guerreira é essa. A gente parou no posto que eu fiz 18 anos de idade, nessa viagem que nós fomos para Santa Catarina. Que aventura. Então é muita história legal, bacana para contar assim. Legal que isso fica na memória, né? E tu falou da patroa, a patroa quando chegou na história. Ixi, a patroa chegou cedo na história, cara. Meu Deus do céu. A patroa, eu conheci ela quando eu tinha 13 anos. Conheceu na igreja ou não? Conheci na igreja. Ela me conheceu. Ela teve o prazer de ter me conhecido. Entendi. E ela me conheceu na igreja, ela foi fazer 11 anos. Ela me mandou um convite para um aniversário dela e eu nem conhecia. Sabe aquele convite relâmpago? Foi o legítimo convite relâmpago, porque ela chegou e jogou o convite na minha mão assim, saiu correndo. Coisa de guria de criança, né? Mesma idade vocês ou não? Não, sou 3 anos mais velho que ela. E eu olhei aquele convite, nem conhecia. Não é bravo a gente ser bonito, que todo mundo vê a gente não vê os outros, né? É destacado, né? Destaca entre o grupo. E aí a gente não conhecia ela, daí perguntei pra gurizada, né? Inclusive perguntei pros guri que queriam ela, né? A gente, falando com o inimigo, não sabia, né? Tinha quem é essa tal de Alessandra que me deu esse convite aqui. Aí as gurizadas meio me... Não, isso aí não. O pai dela é bem... É brabo. Família é difícil. E aí tinha um amigo meu, o Luiz. Aí eu cheguei pro Luiz e perguntei. E eles não me contaram quem era. Depois descobri que um deles tinha interesse. A mãe de um deles, que eu não posso falar aqui, para não gerar complicações. A mãe de um deles, inclusive, chegou pra minha sogra e disse: olha, tu vai deixar tua filha namorar esse marginal... Tio era cabeludo, usava um piercing, um brinco na orelha.
Lá da Vila Kennedy. De menor, andando de moto. Roqueiro. Roqueiro, de menor de moto. Chegava de moto na igreja, tu imagina, né? Uma 250, uma XLX 250. Aí, já era bandido. Já era bandido, Já já, puxava assalto direto. já tava traficando. Já. E aí, não me falou, né? E o Luiz me disse, o pai dela é assim, assado, são aqueles ali. E aí eu disse, não, mas eu não vi quem era pra pretendente, pra ver se era bonito, pra ver se valia a pena investir né, no relacionamento. Daí eu, do outro culto, eu prestei mais atenção, eu digo, não, mas vale a pena. Aí vou ter que encarar o bicho, né? Tio? Aí eu descobri o que eu vou fazer pra me chegar lá. Falei com o Luiz, te dá a técnica pra ti. Aí disse assim, o pai dela gosta muito da Bíblia. Cara, me formei em teologia. Veja Me bem, formei né? em teologia. alto nível, né? Cara, cheguei, estudei tudo que era livro que tinha, discipulado, tudo que era versículo, e decorei versículo e texto bíblico. Nem sabia nem o que queria dizer, mas eu tava decorado na minha cabeça. Aí fui lá um dia, sentei no sofá, encarei a sogra primeiro. Chegou lá, foi lá e botou o Romanos pra fora, conquistou Mas o sogro. credo, cheguei lá, primeira coisa, olha, o texto que Deus falou comigo hoje foi esse daqui, meu sogro. Não, eu chamei de sogro na época, né? E ele se encantou comigo, esse guri vai dar bueno, tio. E acertou o velho, tio. E assim eu conquistei a minha prenda, e a gente faz 22 anos que nós somos casados. Amém. 22 anos de estrada já, que a gente mais tempo junto com ela do que solteiro. Sem ela. Mas tem filhos? Tem um casal. Um casal. Um casal que são meus parceiros, meu menino, tu conhece, meu baterista. Baterista. E a menina faz vocal comigo, faz back legal. vocal. E aí agora tá entrando um genro na família que quer aprender contrabaixo. Tá quase pra a completar banda, né? a banda, né, tio? Ah, A gente tem que... Né, É bom completar em casa, né? Porque daí não precisa pagar road. Claro. Não tem que pagar a gurizada, direitos trabalhistas, nada, né? Tá E certo. assim a gente começou a nossa história de casamento e estamos aí, seguindo firme, graças a Deus. Que legal. E hoje tu ainda tem a banda que era antiga lá com essa gurizada ou não? Não, cara, depois a gente passou por bem, aí na estrada de banda, a gente passou por um pouco de banda aí. Toquei com a gurizada da Quinta Igreja, da Quadrangular, o Binho, O Binho. que é o baixista dos Maragatos, então a gente se conhece. Quase um maragato, né? E recebi um convite de tocar nos Maragatos lá, né? Não fechou a data. Não fechou a data. E aí toquei com o Binho também. Na época nós tínhamos um grupo ali da Quinta Igreja. E, bom, falar pra vocês, até samba eu já toquei. Eu toco banjo, toco cavaco, que era o Samba Divino. Tem lá os vídeos. Mas então tem... da bateria tu acabou te especializando em outros instrumentos também. Por violão. É. Aí eu vou contar a história como é que eu cheguei no violão. Amante da bateria, até hoje. Nesse dia eu matei uma saudade, toquei num evento evangelista que tinha ali no Alto da Boa Vista. Eu até publiquei o videozinho matando a saudade. Fazia tempo que eu não tocava. E aí, mas a história da bateria pro violão foi assim, cara. Aí eu fui fazer curso de teologia, tá? E... Que idade? 18 anos. 18 anos, comecei a fazer o meu curso de teologia, 17 para 18 anos. Fui fazer o curso de teologia e minha sogra, na época, eles eram pastores auxiliares, então passaram agora a ser pastores titulares numa igreja na Bela União, Caturrita, isso. Uhum. E aí eles precisavam de gente para trabalhar lá. E eu aproveitei um ensejo, né, que eu tinha que fazer o meu trabalho dentro do curso de teologia de... Uma espécie de TCC. Isso, Daí fui lá, trabalhar com eles lá, dar uma ajuda para eles. E só que cheguei lá, não tinha músico, né? Isso não tinha, era igreja pequena, uma salinha, igreja de madeira, né? Sim. Quando se conta e se fala de igreja de madeira e coisa assim, a gente sabe, igrejinha pequena de madeira, eu vivi isso. Igrejinha pequena, eu nunca me esqueço um culto que a gente teve uma gurizada, foi tocar lá, eu acho que era a gurizada da Quinta Igreja que foi tocar, e a gurizada, a igreja costumava, não tinha louvor, né, começou a pular demais, e a igreja começou, e eu tive que dizer, pessoal, lembra, Xana, disse, não se empolguem, porque a igreja é de madeira pequenininha, imagina, igreja velha, né, sim. E aí aí não tinha, eu e minha esposa começamos a cantar, aí ali entrou a parte do canto, porque eu só tocava a bateria, aí eu briguei e comecei a cantar, porque daí não tinha quem fizesse louvor. E aí a gente fazia no gogozão. Não tinha caixa de som, igreja pequena, recém minha sogra tinha abrido. Aí fazia só no gogó e você fazer louvor só no gogó. E numa igreja ainda onde as pessoas não entendem muito de música. Aí tu sabe.
Porque a gente vai cantar uma música, tem que ter o ritmo, né? Então aí era aquela ritmo assim, um batia uma palma, e meu Deus, aí a gente parar, irmãos, vamos comigo, nas palmas agora, sim, é isso aí, vamos Começa lá. tudo certo. Fico feliz. Daqui a pouco... E aí a gente pegou, eu me obriguei a aprender tempo, né? Nada que uma escola da vida, né? Me ensinou a tempo lidando com isso. E aí a gente, só no gogó ali eu aprendi a cantar. Desenvolvi a parte do canto, né? Cantando eu e minha esposa canta comigo desde essa época, fazendo back vocal pra mim. E então daí não tinha um acompanhamento, né, cara? Não tinha acompanhamento. E um dia eu recebi uma palavra de Deus, né, na minha vida, uma pessoa que olhou pra mim e disse assim: eu vi tu tocando violão. Deus me deu uma visão que tu tava tocando violão. E eu disse ainda pra ele assim: capaz, você é bobo. Eu sou baterista, nunca me vi tocando violão, sabe? Como tu nunca te vê naquela posição. Sabe? Não, eu sou baterista, eu sou aquele cara que é o showman da banda. Sabe? O cara, o número 10 da banda sou eu. E aí, não que quanto os outros aí, né? Os outros são o número 7, número 8, né? Mas o baterista é o 10. E ele se acha, né? E o baterista é o mais chato da banda, né? Vamos falar sinceramente, o Pipe, que é músico, sabe. Porque daí o cara tá lá conversando, o que vocês acham? O cara tá... Eu sei pelo meu guri, né? A gente tá lá e eu digo... Só um minutinho, tô passando só um minutinho pra passar pra ele. E aí eu digo, não vou tocar o violão. E aí um dia, cara, como é que é as coisas de Deus? Um dia chegou um vizinho nosso lá e ofereceu um violão pra minha mãe, um cachimbo, um violãozinho simples de estudo, pretinho. E disse pra minha mãe, quero vender, não quer comprar, dona Terezinha? E aí a mãe, não, eu vou comprar pro meu guri. E eu cheguei lá, a mãe disse, tem um presente pra ti. Me largou o violão. E aí eu me lembrei da profecia. Te vi tocando violão. Meu Deus, Senhor, o que o Senhor quer de mim? Aí eu digo, bom, tudo bem. Se é de Deus, vai acontecer. Eu penso assim, né? Todo profeta, se ele é de Deus, homem de Deus, ele vai acontecer a profecia. Peguei aquele violão, não sabia nem afinar, pedi para um amigo meu afinar. E aí o amigo meu afinou para mim, deixou afinadinho. E eu, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? O que eu faço? Que bicho é isso? Daí peguei um amigo meu que tocava, me ensinou 2 notas. Que era o Lá e o Ré. 2 notas, uma próxima da outra. E ali eu fiquei só naqueles 2 acordes. Então, tocava só aqueles 2 acordes, não saí daqueles 2 acordes. E eu disse, não, Senhor, o Senhor quer mesmo algo de mim, o Senhor tem que me mostrar. Aí eu fiz um voto com Deus. Onde eu morava tinha um sacadão enorme assim. Eu disse pra minha esposa, hoje tu vai perder o marido. Hoje eu vou dormir fora de casa. Aí ela abriu os olhos, regalou os olhos. Como assim vou dormir fora de casa? Hoje eu vou dormir na sacada. Falei pra ela. E aí fui pra sacada e orei pra Deus. Naquela madrugada, passei a madrugada inteira orando. Senhor, se o Senhor quer mesmo, se tem um propósito, me usar no violão, por alguma coisa, eu não sei. Mas se o Senhor tem, eu tô aqui. Eis-me aqui, né? Como diz aquela canção. E aí, orei. No outro dia, peguei um gripão, porque eu peguei todo sereno da noite. Imagina toda aquela aragem da noite. Mas valeu a pena, porque sobrenaturalmente eu comecei a tocar. Autodidata. Ninguém me ensinou. Não pode perguntar, né, para todo mundo, nunca ninguém chegou, tirei aula, fulano tirou aula com ciclano, nunca. E aí eu comecei a tirar as músicas de ouvido, aprender as notas de ouvido, né? Ou às vezes fotografando, que eu tenho uma visão fotográfica, olhava, pegava a nota, não sabia nem o nome da nota. Tem nota que eu faço que eu não sei nem o nome. Eu toco de ouvidão mesmo, tiro música de ouvido hoje, faço composição, tenho mais de 20 composição minha já, muitos louvores que inclusive já a gente toca na igreja lá, o pessoal muitos conhecem já, outras igrejas que eu já tive tocando. Inclusive até a gente se surpreende uma vez, estava tocando numa igreja lá em Camobi e eu toquei um louvor, Povo de Deus, o nome da música, né? E aí a irmã depois mandou uma mensagem para mim, pastor, só me manda o link de quem toca essa música para nós baixar, que nós achamos muito linda. Eu tava na tua frente essa música, né? Eu disse, olha, o link eu não posso, mas se o senhor quiser faz um chimarrão, mata, eu vou e toco com vocês. Ao vivo, né? Ao vivo, né? Daí era o louvor nosso. Daí assim começou a minha vida musical. E a gente foi indo. Nessa etapa daí que eu comecei a formar outros ministérios de louvor. Eu tenho, graças a Deus, para honra e glória do Senhor, eu tenho o prazer de dizer que eu formei outros ministérios de louvor, que hoje a gurizada está tocando em muitas igrejas aí. Inclusive, de repente, você deve conhecer, hoje não está mais na igreja, mas foi formado por mim ali junto com um dos primeiros ministérios, quando eu fui assumir a igreja Comunidade Cristã Nova Vida, Batista Nova Vida, que eu estou agora, Comunidade Cristã Nova Geração, e aí eu
fui pastorear essa igreja, dentro dessa igreja, formei 2 ministérios de louvor. Um é o Matheus, né, conheci o Barriga, que é baixista da Igreja Batista Ágape, toca um baixo que é tremendo, tava no vício do álcool, perdidão na noite, nas praças, consegui resgatar ele. O primeiro baixo que ele comprou foi do Alfredo, que era o baixista da Whitebird, um Ibanez azul, né? Aí ele começou a aprender ali, hoje é um baita baixista. Aí formei David Douglas, que hoje é corretor de imóveis, começou com a gente lá, também toca, corretor de Douglas imóveis. Maia? Douglas Maia, meu sobrinho. Meu sobrinho, né? Exatamente. Vai fazer um podcast com a gente lá, qualquer dia desses aí. E aí foi formando. Tem o Lucas Nasa, que toca na noite também, toca violão, é bombeiro, também começou com a gente lá. Tem o César Augusto, que é baterista da banda, não me lembro o nome da banda que toca aí. Formou vários. Gurizadinha, pegava nu e cru. Cara, eu vou ser bem sincero pra ti, ó. Eu gosto de trabalhar com esse tipo de gurizada. Eu sei que tem músico que é chato, tem músico que gosta de tocar com quem toca bem. Eu já não. Tu gosta de formar. Eu gosto de pegar a gurizada e dar oportunidade. Eu sou aquele cara que Deus me usa pra alavancar. Sim. Sabe? Pra levantar a gurizada, pra voar alto. E isso é uma profecia que Deus me entregou, né, Xana? Muitos anos atrás, lá na época da comunidade, ainda Deus disse que o meu ministério seria, né, para levantar muitos para voar alto, chegar em patamares que eu não vou chegar, mas eles vão conseguir. E isso hoje acontece. Gurizada que tá tocando muito bem, que tá, né, em ministérios, tocando aí muito bem. O Igor Lazarotto, que é guitarrista, lá da Batista Ágape também toca, que não vem na igreja, não tocava nem pedra em vizinho. E acabou de algum desses meninos que tu acabou formando, algum deles chegou a sair do mundo gospel e cantar as músicas, ou tá todo mundo nesse mesmo ainda continua no processo dentro da igreja? Não, tem o Lucas, esse que eu te falei, o Lucas Nasa, ele saiu, né? Tá afastado, tá tocando, toca barzinho, toca às vezes o evento da feira da Vila Belga, né? Faz esse tá. O César Augusto também tá tocando uma banda secular agora, né? Tá numa banda secular. Mas musicalmente eu formei essa gurizada aí, o primeiro pontapé ali, pegava aquela gurizadinha e ficava horas ensaiando com eles. E como tu sempre foi autodidata, como tu falou pra nós, tu consegue, por exemplo, escutar uma música e identificar as notas, por exemplo, o baixo, que é bem difícil, né? Por exemplo, eu não entendo nada de música, né? Eu não sei identificar qual é o som do baixo dentro de uma música inteira, entendeu? Só escutando junto com o vocal ali. Tu consegue identificar o baixo, a guitarra, o violão, tudo certinho? Sim, até porque eu lidei com música desde anos depois. Eu tive uma empresa de sonorização, tá? Botei som, botava som pra banda, botava som na noite. Mesmo sendo cristão, botei som na noite pra tudo essa gurizada aí que toca hoje. Beto Pires, Kiko Lemos, gurizada, tudo eu botava som pra eles. Mirail, Luri Marquinhos, gurizada, agora não vou me lembrar todos, meu Deus, desculpem aí o pessoal que trabalhou comigo na Muita noite, gente, porque né? não lembro né? Botava som, tinha som, sonorização. Então tu aprende a lidar com música, né? Tu aprende, tocava pra uma banda muito boa, a gurizada se reunia, que eles eram da universidade, fizeram música na universidade. Eu não vou me lembrar nem o nome da banda agora, faz bom tempo. Então a gente lidando com música sempre, né? Com equipamento de som. Isso é bom e ao mesmo tempo é ruim. Por que é ruim? Porque às vezes você vai num lugar e eu sou meio... Tu vai no lugar e o som tá ruim e já me incomoda. Cara. Sim. É crítico, né? Tu acaba se tornando tu crítico, sabe, né? O que é isso, né, Pipe? Pai, incomoda mesmo, né? Aí esse dia nós estávamos lá no jantar do motoclube do Águias de Cristo, lá, né? Do encontro dos motoclubes cristãos. E aí o som graveira, assim... E aí eu não aguentei, tive que chegar, aí ele me falou, deixa, eu digo, não, vou lá, não tem, incomoda. A gente trabalhou com som muitos anos e eu fiz curso de sonoplastia, toda essa parte de mesa, de palco, mesas de frente, então tu tem a noção. Claro, agora eu já não sei mais lidar com essas mesas digitais, eu sou do tempo da a mesma coisa, só no tempo tão... mas eu não arrisco lidar ainda com elas, não. Mas, claro, a questão do som, qualidade do som, cara, o ouvido é sempre o mesmo, né? E no mundo gospel, eu acho que nas igrejas maiores tem o problema do eco, né? Se ele é mal distribuído, tu acaba que quem tá no fundo lá não consegue ter muita noção da palavra no louvor, né? Então isso também tem que ser corrigido, né? Aí, cara, eu vou te dizer um problema. Isso é um problema muito sério que vem um pouquinho de maturidade e experiência. O Dalberto sabe que quanto mais alto o som, né, pior de se ouvir é.
E aí o que acontece? Tu pega uma gurizada que às vezes não tem experiência, gruda e aí o ele volume levanta mais, e o outro daí vai ele levanta mais, e daqui um pouquinho pega um lugar que aí, cara, o eco piora. Sim. Então é complicado, a gente tem experiência. Então, esse dia nós fomos tocar num evento, né, e o som não era bom som. E aí a gurizada tocou antes de nós, cara, embolou tudo. Embolou o som que não dava para se ouvir. Aí era teclado, e teclado, tu sabe que suja muito o som, né? Porque É muito muito alto, estridente, né? Então, embolou o som de uma forma incrível que assim, não se ouvia. E o baterista também aí pega a questão do baterista, a gurizada judia. Eu, como baterista, sei, eu fui criar maturidade com o passar dos anos. Mas quando tu é novo, tu quer mostrar serviço, tu quer né? bater, tu quer destruir tudo, né, cara? E aí, agora hoje não. Agora o cara pega, aprende técnica, né? E aí o baterista também a milhão e embolou. Aí na hora que nós tocar, meu guri, que já tô doutrinando ele, pegando um pouco de técnica. Que idade ele tem mesmo? Meu guri tem 12 anos. A idade 11, que começou? né? 12 anos fez esse ano. 12 anos. Não, mas ele começou antes de mim. Meu guri com 4 anos, ele pegou as panelas de casa, tem o vídeo ainda. E saiu bater. E saiu batendo. Ele com 6 anos, ele sentou na bateria, né? 2 anos e 8 meses. Isso aí, minha esposa é melhor de data que eu. Acho que toda mulher é sempre melhor de data que a gente, fato. né? Então que bom. Que vocês me concordam comigo. Não tô sozinho nessa. E aí, ele sentou e com 6 anos, ele sentou, pegou na bateria e não conseguia... Tocava. Não alcançava no pedal. Mas tocava, ia nas igrejas, sentava, o pessoal ficava encantado. Então hoje ele toca muito bem. Legal. Ele vai ser muito melhor do que eu, até porque ele, né, pegou uma geração já mais avançada, Sim, tudo. sim. E gosta bastante, estuda bastante. Na nossa época não tinha videoaula, não tinha nada disso. Tu tinha que ouvir. nos livros de cifras. Tu tinha que pegar e ouvir e tentar fazer parecido que o cara tava fazendo, ou tu tinha que ler partitura. Sim. Né? Eu aprendi a ler partitura, porque um pouco de partitura, agora não me lembro, porque eu fui 2 anos, toquei na banda do Maneco. Eu era da banda do Maneco, tocava na banda. Marcial. Isso, né? O professor Rorato e o professor Renato eram os nossos líderes lá. Depois entrou o Alberi, final do Alberi, que foi também da banda lá. Então a gente tem uma estrada de música e de som e coisa assim. E até hoje continua envolvido. Até hoje, cara, isso é um vício. Mas não na parte mais da sonoplastia, mas é no instrumental. Tenho ainda, tenho som. Tenho som porque às vezes tu vai tocar em alguns lugares e eu sempre pergunto, cara, tem som? E eu sempre levo. Eu levo 2 caixinhas, inclusive gosto que o Pipe tem ali, 2 franzinhas. Eu levo porque às vezes tu chega lá, o som é ruim e aí aquilo que eu te falei, aí não... Aí tu garante a qualidade com as tuas... Com pelo teu, menos o retorno. material. Até porque a gente também cansou de ir em igreja, tudo queimado, o pessoal não tem noção, né? Aí, então é bom tu levar dá-lhe boca no volume, né? E aí vai torrando tudo. Não, os Twitter queimado, corneta. Não, e aí desliga, despluga o cabo sem desligar, e se estoura, Twitter, estoura. Deixa, aí é complicado. Vamos dar uma passada aqui nos comentários. Vamos lá. O Mariano Carvalho, parabéns, Onerim. Mais um nome aí, ó. Eu tô dizendo pra vocês. Eu vou escrever um dia um livro, né, de nomes. Variações do meu nome. O Alex Rodrigues. Estamos na sintonia. Miriam Maia, na escuta. Pelo sobrenome deve ser parente. Minha guria. Olha aí. Eu, apoio de casa eu tenho. Tua filha. Minha filha, minha menina. Alex Rodrigues Silveira, parabéns ao Pode Vir Podcast e ao pastor Onerion Maia. Esse aqui acertou. Santa Maria Alerta Notícias, nosso amigo Leandro Marques. Boa noite, irmão. Este é fera. Leandro Marques ligado. Olha aí. Ângela Crespim, boa noite. O Clarício Severo Marques, grande cara, um pastor que se importa mais com a obra de Deus do que com a obra material. Sou teu fã, Neurion Maia. Catito, coordenador do projeto Panela do Bem. Isso é guerreiro, isso é guerreiro. O Catito, nós vamos marcar uma agenda pra ele. Vamos ter que achar ele aqui numa data. O Marcelo Taborda também tá ligado ali. A Inês Lopes Maia, boa noite. Boa noite, Inês. O Jonatas Maia. Parabéns, pai. Esse é o meu guri. Esse é o meu guri. Batera profissional. Esse aí pode dizer saiu igualzinho ao pai. Esse saiu igualzinho ao pai. O Jonas Andrade diz aqui, glória a Deus, abençoe. O Marcelo Taborda, quando a pessoa faz o que ama, fica leve a entrevista, parabéns, olha aí. E o Jonas Andrade diz que é bênção. Isso aí, bastante gente participando. Então... Isso aí, pessoal, vamos participando aí, né? Faça a pergunta aí que a gente tá aqui, a gente responde aí. Sem polêmicas, né? Não, eu gosto de polêmica. Eu amo polêmica. O Adalberto conhece meu canal lá, o pessoal disse, pastor, tu é polêmico. Eu digo, eu gosto de polêmica, eu gosto de falar daquilo que ninguém fala. Tá certo. A internet tá aí pra isso, né? Tá, como é que chegou o podcast?
Ou a rádio, o que veio primeiro? Foi a rádio? Foi a rádio, tá. Mas aí começa uma jornada antes, muito antes, né? Tô falando esse muito antes, 20 anos atrás. 20 anos atrás eu fiz rádio quando uma das primeiras rádios comunitárias de Santa Maria, né? Com o Ronaldinho, né? Lá na Zona Norte. Conorte, acho. Conorte, exatamente. Na época tava fundando, não tinha nada, muito meu material, emprestei lá para ele, né? Mesa de som, emprestava no tempo dos MD, né? Eu não sei, mini disc, né? Eu levava meus mini disc gravadinho lá para lá, não tinha computador, não tinha nada dessas coisas. Então eu gravava em casa, muitas vinhetas, pra Conorte foi gravado lá em casa, eu tinha um estúdio no meu quarto, né, que na época eu não tinha as crianças ainda, foi 7 anos depois de casada que a gente teve a nossa menina, e então tinha um estúdio, ali um estúdiozinho em casa, e ali eu fazia gravação, a gurizada ia lá para gravar, violão, guitarra, e era estúdio, ensaiar, e também fazia gravação de vinhetas para Conorte. E aí o Ronaldinho me convidou para fazer um programa domingo de manhã, era eu e o Jorge Morales, né? O Espaço Gospel. Olha aí. Aí daí tá o porquê o nome da minha rádio ser, né, Rádio Estúdio Gospel, tá? Porque tem uma raiz, tem uma história, né? Isso nós estamos falando de 18 anos também. 18, 20 anos atrás, mais ou menos. Não, eu digo a tua idade... Perto Sim. dos 18 anos ali. Exatamente, era bem gurizão ali, tá? E aí, claro, continuo guri ainda, né? Claro, a idade tá na cabeça, né? A idade tá na cabeça. De quem vê, né? Isso. E aí começamos, comecei a fazer o Espaço Gospel, acho que uns meio ano para mais de meio ano, fazendo Espaço Gospel lá, de manhã. E, cara, eu gostei de fazer o programa. Todos os dias? Era todos domingo, de manhã. Todos domingo, meu programa. Pode-se dizer que é um vício, né? Não, vicia, é bom, é gostoso. E aí, cara, só que depois houve uma situação, e não convém o fato, e eu acabei saindo da rádio, me desligando da rádio, e aí fiquei sem fazer rádio. E daí surgiu a oportunidade onde eu vou chegar, né? Aí eu conheci o pessoal, que daí já conhece, a Margarete, que esteve aqui Compartilhando Fatos, Leandro Marques. Eu conheci eles através de um outro assunto que nós vamos falar depois, num grupo de carros antigos que eu tenho, Raridades de Cristo, que eu tenho uma variante, por isso que eu olhei aquela ali, né? Eu me apaixonei pela caminhonete da frente. Eu tenho uma variante, montei um grupo de carros antigos, pessoal da igreja, assim. E daí, através de um amigo nosso, que faz parte do grupo, tem um Dojinho, conhecia a Margarete, nos convidou para participar do evento, expor os carros e ajudar com contribuição, doação. E a gente foi e conhecemos a Margarete, conheci todo o pessoal, o Rafael, do projeto Crianças Felizes, depois eu vou falar do projeto Crianças Felizes, e fizemos uma amizade. E fizemos o evento, foi maravilhoso, ali no Alto da Boa Vista, mais de 1.000 e poucas crianças e adultos, tudo. E não desvinculamos a amizade, a gente continuamos em contato, e um dia a Margarete me manda uma mensagem, diz: pastor, quer vir fazer uma live, uma entrevista, né? Comigo aqui na rádio, no Estúdio 21, aqui da Teneves aqui. E aí, domingo, começava às 14 até às 15 horas. E aí eu fui lá, levei um violão, ele disse: traz o violão, faz o louvor, meu guri, levou um carrão. Despretensioso, foi lá trocar uma ideia. Isso, cara, cheguei lá, eu olhei, me deu aquela saudade daquele tempo. Bateu no coração. Eu digo, cara, eu vou ver como é que eu faço pra fazer essa rádio de novo, cara, bolar um esquema aí. E cheguei em casa, 2 dias depois, era 3 da manhã, eu acordei a mulher. Cutuquei ela assim: mulher. Aí ela: tô dormindo. Não, acorda, falar contigo. Aí ela: vou fazer uma rádio. Aí ela: o quê? Vou fazer uma rádio? Tô aqui acessando. Aí eu fui pra internet, comecei a pesquisar como é que fazia, como é os passos pra fazer. E aí ela: tá bom, deixa eu dormir. Eu digo, aí fiquei. Se quiser, só deixa eu dormir. Aí consegui fazer tudo, fiz pela Zeno Rádio, gratuito ali, né? Fiz pela Zeno Rádio, consegui botar as músicas tudo pra dentro, pum! Aí acordei ela de novo: olha, deu certo, tá tocando, olha as músicas que tá tocando. Naquela felicidade, naquela euforia, né? Aí já comecei a mandar pros parentes tudo: tá a rádio, botei uma rádio, Zeno Rádio, tá tocando tudo ali, vão lá, pessoal, comecei a compartilhar. E aí o pessoal começou a gostar do troço. Aí eu digo, não, mas aí só que não tinha como fazer ao vivo, não sabia, né? Sabia só do Auto DJ, botava pro Auto DJ. Aí, era o segundo passo, né? No outro dia me atraquei. Pesquisar o que eu precisava para jogar pro
pro ao vivo. Daí tinha que ter um computador, eu tinha um laptopzinho, que é o que eu uso lá. Peguei o laptop e aí comprei, aí se eu tive que comprar o programa Rádio Boss, que não tinha como baixar, gratuito, comprei ele, passei no Tio Visa lá, o Tio Visa abraçou a conta, e aí instalei, pum. Aí de madrugada, porque eu gosto de fazer tudo de madrugada, eu sou o cara da noite, assim, cara. Pra mim, eu gosto de mexer no computador à noite, tudo à noite. Eu gosto, sou noturno, isso aí é meio familiar. A minha mãe é vampira, minhas irmãs são vampiras. Que horas tu nasceu? Eu sou vampiro. Cara, eu devo ter sido de madrugada, porque eu sou um vampirão, né? Pra mim, à noite, assim, pra mim dormir é um desperdício, cara. Eu durmo só porque o cara tem que dormir mesmo, porque eu sou elétrico. Eu me identifico com isso. Eu que eu sou elétrico, né, cara? Pra mim dormir é um sacrifício. E aí... Foi outro... consegui instalar, vamos lá, vamos testar. E aí, no outro dia, pra testar, foi um sacrifício. Daí era eu gritando, né? Não sabia que tinha que ter placa de áudio pra coisa. E tentando fazer com o microfone do computador, era baixo, ficava baixo. E eu botava ao vivo, tá saindo o som. E ela, não, tá muito baixo. Aí eu digo, meu Deus do céu. Aí liguei para um amigo meu, que é um dos apoiadores da rádio, né? O Fabiano Pereira, da loja 93, lá do Shopping Popular. E liguei para ele, Fabiano, tu tem aí o microfone aí, USB para nós? Tenho. Então tá atrás, meio-dia que eu vou pegar contigo. Aí, cara, aí foi outro grito, né? Quando eu botei e saiu o som, aí era outro grito. Tá bom, tá saindo. E a gente começou, daí foi indo. Aí comprei a mesinha de som, tava falando para ele agora, comprei uma mesinha de som top, um simulador de efeitos. Mas não aquela 16 canais de antigamente lá. Não. Já foi. Assim, né? Aquela já já fez era. a passagem. Aquela lá já era. E aí começou assim. Daí, cara, um dia eu tava lá fazendo a rádio, só transmissão de rádio, eu digo, cara, eu vou filmar, vou fazer uma live. Vamos ver o que dá. Vamos ver o que dá. Se der certo, deu. Se não der, não deu. Tá, mas tu já fazia, então, o serviço de entrevistas na tua rádio? Não. Como é que era na essência lá no início da Deixava rádio? tocando no Alto DJ, tinha meus programas, quando eu tava em casa, bom, eu fazia minha programação ali, né, o pessoal ligava, pedia louvor. Tu falava ali, conversava com... Ali um texto bíblico, devocional, o momento dos salmos, aí tinha aquele momento da reflexão bíblica. Entendi. E aí foi indo. E a rádio ficava o dia inteiro online? Dia inteiro online, tocando, tá? E aí depois eu fiz a primeira live. Live, aí vai entrar num tema que nós falamos ali, o Pipe falou, e eu concordo com ele, que foi muito triste a pandemia, com certeza. Sim. A gente, que nunca se repita isso, né? Espero que nunca se repita novamente essa situação no mundo, né? Mas a pandemia vem ensinar a gente, né? Despertou a gente para outras ferramentas, outros métodos, principalmente agora eu vou falar como lado pastor, como lado igreja agora, né? Que eu não cheguei ainda nesse ponto ainda. A igreja não usava essa ferramenta, né? A gente não... Na verdade, é uma ferramenta usada muito mais pelo mundo secular do que a gente não aproveitava esse poder que é o poder de alcance, né? Que é as redes sociais. E aí ali eu me obriguei a fazer um canal no YouTube. Que tivemos que fechar a igreja, fazer culto online, e eu comecei a gravar, fazer os cultos online. Minha menina filmava, aí comprei a primeira luzinha, aquela redondinha, e aí, né, começamos ali a fazer a gravação. E ali eu gostei, cara. Gostei de fazer. Mas depois, acabou a pandemia, a gente parou, né? Voltamos pro culto normal. E aí eu digo, vou começar a voltar, vamos fazer uma live, vamos ver o que vai dar. E aí a gente foi, cara, começou, deu certo. A live, o pessoal começou a assistir, começou a acompanhar as pregações ali. E o podcast, aí é onde eu quero chegar. Aí o podcast, cara, Deus me deu um desperto assim, né? Eu vou explicar pra vocês como que eu vejo o podcast. Tava falando pro Adalberto antes agora ali. Cara, se tu pegar qualquer livro, vou falar do livro que eu mais leio, que é a Bíblia. A Bíblia ela é um livro que está contando experiência de outras pessoas. Uma narrativa, né? Narrativa que conta a vida de outras pessoas, que outras pessoas viveram. Então é um testemunho. Sim. Né? E o podcast não deixa de ser um testemunho também. É um momento das pessoas elas aprenderem com outras, seus acertos, seus erros, seus sucessos, seus fracassos. É uma troca de experiências também, né? Exatamente. E eu vi o podcast como uma grande oportunidade, como eu disse, de dar voz para aquela pessoa que, como contando aqui, eu tive podcasts já com 2 ex-homossexual que venceram o homossexualismo. Eles quiseram vencer, é a opção de cada um, tô falando agora, eles quiseram vencer, eles acharam que aquilo não era para eles, não era o que eles queriam, estavam infelizes vivendo aquela vida,
que eram escravos das drogas. Um era traficante, roubava, assaltava. Eu fiz podcast com uma mulher que era traficante, que inclusive vendia droga para um desses rapazes que era homossexual, que vendia o corpo para manter o vício da droga. Entendeu? Então são experiências que tu dá voz para pessoas simples, comuns, que de repente nunca vão... A voz delas, o testemunho dela vai ser ouvido se não tiver essa porta, né, de um podcast. Não digo que ele é inferior aos outros de jeito nenhum, mas ele é mais viável para aquela pessoa mais comum. E eu pretendo, né, não importa aonde o meu podcast chegar, eu pretendo continuar dando essa voz. Isso vai ser uma característica que o meu podcast não vai perder nunca, é dar voz ao simples. E tu sabe, Nerão, que justamente batendo nessa tecla da questão da síntese, do que significa o podcast, as pessoas que nós já ouvimos, né, os relatos que nós já ouvimos, e daqui a pouco a tua história também, isso serve para quem está em casa nos assistindo ou quem vai nos assistir, acabar se identificando e dizendo, cara, também sou capaz, né, de tocar uma bateria, de tocar um violão, daqui a pouco de exercer a atividade pastoral, né? É aquilo que a gente sempre fala, né? Quando é a vontade de Deus, vai acontecer. Exatamente. Né? E o podcast serve para isso, cara. A gente não tá aqui profetizando nada, a gente tá trocando experiências. Exatamente. E daqui a pouco o que eu falo, o que o Adalberto fala, o que o Nerão fala, serve para incentivar alguém a fazer aquilo ou sair da sua zona de conforto e acabar mudando a sua vida ou a vida de alguém. Exatamente. Melhorar o ser humano, né? Exato. É uma frase que eu ouvi, né, não é minha essa frase, eu ouvi num podcast que nós estávamos fazendo, que a gente não vai conseguir mudar o mundo. Sim. Mas se nós mudarmos o mundo de uma pessoa, já é espetacular. Já, com certeza. Né? Então isso é uma frase que eu guardei na minha vida e sempre quando eu posso, eu compartilho essa frase porque eu acredito nisso. Né? Um testemunho, uma história de alguém, né? Isso pode, né, servir de exemplo para motivar alguém, para levantar alguém de novo, para dar esperança para alguém de novo. Sim. Né? Com E certeza. usando esse gancho, eu não posso deixar de falar, e aqui está a minha excelentíssima esposa que vai concordar comigo. Ontem eu tive uma das oportunidades, uma experiência espetacular, que foi a indicação do pastor, que eu esqueço o nome dele, Luciano, do Camboja. Pastor Luciano. Eu não lembro sobre o nome dele. Enfim, o pastor Luciano esteve aqui em Santa Maria e falou num culto sobre um filme que ele assistiu, acredito que no Camboja, nos Estados Unidos, em algum lugar ele assistiu que não tinha chegado no Brasil ainda. E ele sugeriu lá, assistam esse filme. Eu achei que não viria pro Brasil, porque eu comecei a pesquisar e eu vi que o filme estava sendo totalmente cancelado. A galera não queria divulgar, pelo tema ser muito pesado. Exatamente. E por ser ele todo da iniciativa, ele foi criar... Ele só aconteceu com a galera que apoiava lá, porque não teve nenhuma grande produtora. Então, assim, o filme, O Som da Liberdade, é espetacular. Cara, ele simplesmente te destrói. Porque ele trata de uma narrativa, de uma coisa que a gente, graças a Deus, a gente não vive isso de perto, mas que é o tráfico de pessoas e sexualidade infantil. Ou a prostituição que eu digo é a obrigação que essas crianças têm de fazer, porque lá mostram dados que eu não vou citar aqui porque eu posso errar, mas cara, é bem simples. Um papelote de droga, uma cocaína, é vendido uma vez só. Isso aí e a criança pode ser vendida 10 vezes no dia. Então é um mercado, o tráfico mais rentável que existe, e isso não é falado pela mídia, né? Então isso é extremamente importante, é uma sugestão, já que nós estamos falando em mudar a vida das pessoas, em conscientizar, cara, todo mundo que está nos assistindo, que vai nos assistir, pesquise. Se já tiver saído do cinema, pesquise a respeito do filme Som da Liberdade. É uma experiência, olha, são 2h30 da tua vida que tu vai aprender muito. Nós fomos quarta passada, eu e minha esposa, né, e outro casal de pastores, nós combinamos para ir à tarde. É espetacular. É assim, ó, quebra o coração da gente. Mas tá louco, tu sai de lá destruído. E, assim, a frase final: os homens de Deus não se vendem. Não estão à venda. Até sobre o filme, assim, ó, eu vou deixar meu telefone aqui no comentário. Ó. Quem quiser assistir o filme, me manda uma mensagem que eu vou mandar o link. Tu vai escolher o assento e não vai pagar nada. Tá barbada. É só mandar uma mensagem, eu vou botar o número nos comentários ali, ó. Olha, manda uma mensagem. Pessoal, você que não foi ainda. Vale a pena. É uma experiência, assim, ó, espetacular. Até te destrói, mas tu tem que ir com o coração aberto. Pra entender a mensagem. O telefone tá nos comentários ali da live, ó. Só me mandar um oi ali que eu vou mandar o link. Tu vai acessar o link, vai fazer um cadastrinho, vai escolher a poltrona, né?
e não vai pagar nada para assistir. Quem mandou esse link foi o pastor gaúcho, pastor Anderson, lá de Porto Alegre. Ele disse, olha, compartilha aí com o pessoal, né? Então, só mandar um oi ali. Tá aí, a dica e a oportunidade, né? De barbada, né? Barbada. Sim, imagina. Até a questão de falar, tu falou sobre isso. Cara, eu que trabalho muito na periferia, como eu trabalho muito com projeto social, inclusive quero mandar abraço para todos os projetos sociais que eu tenho trabalhado junto, que tem me dado a oportunidade de poder estar junto, porque é tremendo, pessoal. Ó, quando a igreja sair das quatro paredes, eu quero agora falando como pastor aqui para todos os pastores, irmãos e irmãs que estão nos assistindo e vão nos assistir, quando a igreja sair das quatro paredes, nós vamos cair numa realidade que muitas pessoas não têm noção ainda do Brasil, da nossa cidade. Tá? Porque muitas pessoas ainda estão numa redoma, numa bolha, que não tem noção o que a nossa cidade está passando. Eu estou falando da nossa cidade, né? A gente vê muitos pastores querendo enviar missionários para a África. É nobre essa atitude, não estou questionando. A África precisa, com certeza, mas esquece o princípio que o próprio Jesus disse, né? Ele diz, ser-me-eis minhas testemunhas, ele diz primeiro, em Jerusalém. Em Jerusalém é a nossa cidade. Eu acho que primeiro nós temos que fazer missões aqui, e tem. Vocês não têm noção. E aqui, né, com a permissão do Pipe, eu vou falar, como eu digo lá no meu podcast, eu vou falar que é inacreditável o que eu vou dizer, mas as igrejas grandes de Santa Maria, elas não investem em missões na sua cidade. Não investem. E quem está falando aqui sabe disso, porque eu posso citar todos os projetos que eu trabalho junto. Tá? Panela do Bem, nós estamos sempre em companheirismo junto, Marmita Solidária, Projeto Missão Social ID, Projeto Missão Semear, Projeto Resgatando Vidas, Marmita Solidária, já falei. Deixa eu ver se eu me lembro todos os projetos. Projeto do Pastor Valduino, tá? Que tem um projeto muito legal. Projeto Bom Samaritano, o pastor Wagner tem um projeto muito bom também, tá lidando com crianças. E eu vou te dizer para vocês, esses projetos, eles têm apoio, mas muitas vezes não é das igrejas de Santa Maria. É triste dizer isso, mas eu preciso falar isso, né? Eles têm apoio muito mais de igrejas pequenas, tá? Eu vou falar aqui de projetos de pessoas aqui, que se você vê os líderes desses projetos, são pessoas simples, comuns, que tiram de si para fazer missões. Que às vezes não tem também, né? Não tem. Não tem. Tá? Que tiram do seu bolso para fazer missões. E aí nós vemos igrejas grandes, cidade de Santa Maria, que poderiam ajudar, poderiam contribuir, né? Não ajudam. É triste dizer isso. Então, assim, ó, voltando agora onde eu quero chegar contigo. Cara, se tu fizer missão social aqui na cidade de Santa Maria, tu vai ver que tem situações similares, parecidas, na periferia, crianças sendo usadas, abusadas, tá? Tem. Infelizmente, a gente sabe, eu não posso citar nomes porque é complicado, né? Minha cidade, então sou muito conhecido, mas tem, tá? Então, assim, ó, é uma realidade. Não é em vão que a ex-ministra Damares falou que aquele filme ele é a ponta do iceberg. Ela quis denunciar, vocês sabem que o maior tráfico infantil do Brasil é o Norte e Nordeste, né? Do Brasil. Sim. As pessoas não vão para o Norte e Nordeste para conhecer o Norte e Nordeste. Porque o que tem de belo lá? Vamos ser sinceros agora, falando de arquitetura, de lugares turísticos, né? Se falar de praia, tem Havaí, tem tantas outras praias muito belas, ilhas muito belas no mundo inteiro. As pessoas vão, nós temos que falar isso. Eu não sei se eu posso falar isso aqui nesse podcast. As pessoas, infelizmente, elas vêm, o Norte e o Nordeste, o turismo de lá não é para ver praia do Brasil. É turismo sexual. É sexual. Eu sei casos, como pastor, a gente faz casos que tem mães que botam as filhas na frente das casas, aonde os turistas europeus, os turistas americanos e outros passam na frente, escolhe. E ali a mãe mesmo negocia, a filha entra para dentro de casa,
É triste dizer isso, é uma realidade. Por isso a perseguição, por isso, assim como fizeram a perseguição no filme esse, Som da Liberdade, a ministra também sofreu no Brasil, porque isso rola muito dinheiro, é bem como tu disseste. Sim. Hoje o tráfico infantil, ele dá muito mais dinheiro do que o tráfico de drogas. Do que o tráfico de drogas. Né? Para quem não sabe, para você ter noção, o México hoje, é um dos países onde mais acontece o tráfico infantil. Da América ali do Norte e Central, aquelas cidadezinhas da América Central, onde tem grande miséria, e aí que eles aproveitam muito, né, a pobreza, eles usam essa pobreza para benefício deles, então não há interesse. Os próprios pais acabam enxergando nos filhos e nas filhas um meio de ganhar dinheiro, né, cara? Exatamente. Porque e aí o filme retrata bastante sobre pedófilos profissionais, sobre aqueles grandes cartéis, mas não cita sobre pais que fazem isso. Isso também é importante de trazer evidências. No Brasil é triste, o Brasil são pais. No Brasil não é tanto o rapto de crianças, mas como os próprios pais, a gente sabe, eu vivo numa região bem periférica, tá? Eu sou rodeado ali por Brenner, toda aquela região, a Kennedy, né, Carolina, Brasília. Vitória, aquela região ali que, né, periférica, a gente sabe, caso de muito, eu fui criado ali, então eu sei, eu tenho base no que eu estou falando. É triste, essa é a realidade do nosso país, né? Cara, é um assunto bem delicado, a gente sempre... É um assunto pesado de tu se debater, né? Mas eu acho que esse tipo... Como nós temos o poder do microfone e do programa nas redes, nós precisamos falar disso, né, Andrião? Com Porque é para trazer um pouco mais de consciência para as pessoas, né? Que isso, se todo mundo for falar disso, vai chegar um momento que essas pessoas que têm essa atitude vão pensar 2 vezes, né? Vão chegar a dizer, não, o pessoal tá todo mundo sabendo, então vamos dar uma segurada, né? Porque, infelizmente, nós não temos o poder de polícia, nós não podemos chegar lá e dizer, não, tu tá preso ou tu vai parar agora, porque senão nós vamos sofrer, não digo nem retaliação, se for retaliação a gente aguenta no peito, mas daqui a pouco nós somos mortos, né? Então é uma situação bem delicada. Com certeza. O buraco é mais embaixo, né? É difícil, é difícil. Mas é isso aí. O assunto é pesado, mas é importante. Tem que ser falado. Por isso que eu digo, eu sou um cara que eu gosto de pegar tabus assim pra falar. Sim. Que tem que ser falado. Né? Ontem, quem assistiu... Ontem não. Foi ontem. Quem assistiu o nosso podcast ontem com a advogada Deborah, viu que eu peguei um tema, violência da mulher. Sim. Que também tem que ser falado na igreja. Sim. Né? Tem gente que acha que esse tema não tem que ter amados. Eu, como pastor, não posso citar nomes. A gente tem casos aqui de mulheres que chegaram, quando se separaram, disse, pastor, sabe por que eu me separei? Agora eu posso falar. Eu vou contar para vocês aqui um caso que eu até esqueci de ter comentado ontem, que é tantas coisas, né, pra gente falar. Sim. Que eu acabei esquecendo de comentar esse caso, que era uma pessoa muito próxima nossa, né, Xana? Que estava mantendo um casamento de aparência. Aí vem o problema também, a acusação da igreja. Muitas pessoas se submetem a isso pela acusação da igreja. A igreja não tem misericórdia, não tem compaixão. E aí quando ela se separou, eu chamei essa pessoa, mas fulana, por que tu não... Né, o quê? Aí, pastor, eu vou te contar. Acontecia isso. Eu disse, não, mas por que tu nunca contou pra mim? Por que tu nunca falou pra nós? Buscou ajuda, né? Aí, claro, a gente entende a pressão psicológica, o medo do julgamento. Essa pessoa, olha, pastor, é que aqui na igreja o senhor sempre falou sobre família, o senhor sempre nos citou, era uma pessoa muito próxima nossa. Sim. E eu fiquei com vergonha de repente chegar e dizer assim, olha, meu casamento tá uma porcaria. E então você submeteu anos a uma situação assim, sabe? E o pior é que muitas mulheres passam por isso, né? Para a questão de medo do julgamento. Medo do julgamento e um erro teológico, né? Que o erro teológico que não pode separar. Tu tem que aguentar no osso do peito. Até que a morte, né? Tu tem que sofrer, tu tem que ser humilhada, tu tem que ser massacrada, né? E aí cria-se esse paradigma dentro da igreja e a mulher daí por medo, né, da sociedade que ela vive, que é a igreja ali, de ser excluída, de ser... Né? Então é complicado. Esses são temas que tem que ser tratados dentro da igreja. Né? Eu acho que assim, ó, eu sempre digo, né? Eu sou ainda um bebê na religião, né? Eu sou sempre aprendendo num processo de santificação cada vez maior. Mas eu acho que essa parte do que a morte nos separe, ela tem que ser definida. Porque a partir do momento que tu conhece o teu parceiro e a tua parceira, que tu prometeu ali... Uma aliança, né? Uma aliança, uma vida eterna ao lado. Fiel, amá-la, honrá-la, cuidá-la. Só que tu prometeu isso
enquanto os dois estão em sã consciência. Porque um cara que faz isso, que transforma... E eu não digo só o cara, tem muitas mulheres que também fazem, são dessa forma, que se transformam durante a vida, né? Ou por problemas psicológicos, ou por transtornos, alguma coisa. Eu acho que isso pode ser definido como morte daquele intelecto que casou naquele momento, né? Então, em cima disso, eu concordo, né? Concordo. Posso estar falando besteira aqui, né? Pela interpretação de muitos. E a gente corre o risco da morte até que a morte separe, e acontece mesmo. Acontece até que a morte separe. O cara vai lá e mata a mulher. Como nós já subimos casos de casos assim. E foi até que a morte vos separe. Entendeu? O cara foi lá e acabou com a vida da outra pessoa. Então é complicado. E nesse intervalo o filho sofreu, o filho presenciou tudo, a criança cresceu cheia de trauma, né? Então, aí já é uma futura geração traumatizada, cheia de problemas. Tu não consegue reparar uma família dessa. Entendeu? É complicado. Isso aí tem que ser muito falado para os jovens. Eu, como fui pastor sênior de jovens, muito tempo também, pastorei jovens, tem que ser falado, né? Tem que ser explicado essas questões que não se fala mais na igreja. Hoje a questão sexual não se fala mais na igreja, né? Hoje se criou um paradigma como se, né, a criança já sabe tudo sexualmente. Tem que ser falado, tem que ser dito dentro da igreja. Olha, não, menina, se cuida, se preserva. O menino lá tá na igreja, ele tu não tem certeza que ele é 100% de Deus, e tu vai se entregar na mão dele e daqui um pouquinho ele só quer a tua fruta e tchau, entendeu? Essas coisas tem que ser faladas, tem que ser transparente. Por que se você assiste um podcast, o cara lá é transparente? Eu lembro até de uma mensagem de um padre, a gente aprende com todo mundo. Um padre uma vez botou um telão dentro de uma igreja e botou a rainha do carnaval, aquela Globeleza, nua, né? Porque ela só pintava, né? Sambando e ali, e o povo ficou escandalizado e disse: padre, o que é isso? Você não pode passar isso na igreja, não, né? Aí o padre disse assim: por que dentro da igreja eu não posso passar, e dentro da casa de vocês assistem isso? Por que aqui a igreja somos nós? Então, vocês não podem ver isso, entendeu? Então, tem tabus que se criou, que tem que ser falado, cara, tem que ser superado isso dentro da igreja. Tem que ser comentado, sim. Isso é pecado, sim. Essa prática não se fala. E aí o jovem cresce sem ouvir que não pode, porque muitos pastores ficam na percepção de que eles vão entender falando... por mensagens subliminares. Por mensagem subliminar, que o jovem vai entender e o jovem não entende. Aí o jovem vai pro YouTube lá, e o YouTube fala escancarada. Ensina outra forma, isso, faça aquilo, eu faço isso, eu não sei o quê. Pois é, mas aí que tá, não é só o YouTube. As escolas estão sendo também, com certeza, desvirtuados disso. Com certeza. Inclusive, quarta-feira, amanhã, eu vou estar recebendo a Roberta Leitão, vereadora Roberta Leitão, que vai estar falando exatamente sobre isso. Ela tem um projeto de lei, eu chamei exatamente por causa disso. Porque como a minha rádio ela é cristã, ela tem viés cristão, né? Defender esses princípios, ela tem um projeto de lei que ela está na Câmara, que é o projeto Provida, que é contra o aborto e também contra a sensualização das crianças nas escolas públicas, com verbas, do nosso imposto, investido em peças teatrais, que nesse dia eu vi uma peça teatral que era horrível. Né? As pessoas, pessoa nua, e tu passava no meio daquela pessoa nua, tá? E fora de falar outra, que os caras sentados, e a minha menina, outra peça teatral numa faculdade, não lembro que lugar é, a menina baixa a calça e bota a cara as partes dela na bunda, entendeu? Na cara da pessoa lá. E isso é uma peça teatral. Isso Faz aquela brincadeira de centopeia humana, né? É cultura. Todo mundo... entendeu? É e aí, com o nosso dinheiro. Entendeu? Então eu chamei ela assim, não, vem cá, vamos explicar, quero dar esse apoio. A rádio ela não é partidarista lá, não é partidarista, mas nós temos os nossos princípios e valores que nós defendemos. Nós não defendemos um partido, mas nós defendemos valores, né? Então, tá dentro dos nossos valores, beleza, vem pra cá, né? Pode vir, pode vir, né? Que juntos somos mais fortes. Isso aí, vai, de bola aí. Não, realmente todo esse tipo de assunto, ele tem que ser debatido, porque tem muita gente que tem um entendimento diferente do nosso, né? E aí eu digo, infelizmente, porque eu tenho pensamento e eu não sou dono da verdade, mas eu acho que o mundo tá tão inverso hoje, cara, que, olha, eu acho que a profecia que aconteceu lá na Arca da Noé tá cada vez mais perto, cara. A gente tá vendo tanta destruição, a gente tá vendo tanta coisa errada, essas inundações que assolaram agora o estado, isso nunca aconteceu na história do Rio Grande do Sul. Então, algo está acontecendo, né? Eu acho que Deus está olhando para baixo e tá vendo tudo errado. Eu tô com 25 anos, cara, e eu nunca tinha visto isso. Imagine só, né? Eu sou um pouquinho mais velho. Não, então assim, ó, brincadeiras à parte, o mundo tá bem difícil hoje. Com certeza. Hoje, para tu colocar uma criança no mundo, tem que pensar muito bem, tem que ter muita coragem. Eu sou um que, se eu tenho uma filha com 6 anos de idade,
e ela chega em casa me contando que um gurizinho entrou no banheiro unissex, cara, eu arrisco em dizer que eu sou preso, porque eu vou na escola e faço tendel. Eu não admitiria um troço desse. Lembrando, né, pra ti, não sei se tu tá a par disso, eu que como acompanho essa parte que envolve os valores da família, de cristão, e foi aprovada uma lei agora pelo governo atual, que permitindo os colégios nas escolas públicas ter o banheiro agora unissex, né? Sim. Então, você imagina, eu tenho uma menina com 15 anos, tu imagina, cara, é inadmissível isso aí, inadmissível. né? No auge da adolescência, ter que ver um marmanjo lá, e aí lá no projeto, eu dei uma lida, e assim, ó, não é uma crítica às pessoas, tá? É uma crítica ao formato que foi desenhado esse projeto, porque ele obriga as pessoas que não aceitam isso a ter que aceitar. Exatamente. Né? Aonde tu fere o direito de ir e vir da pessoa, já aí começa um problema, né? E aí eu vi, dentro do projeto tá lá, que se a pessoa, né, por exemplo, o homem, que ele se identifica com o sexo oposto, se ele acha que ele tem o direito de ir lá, se ele se veste daquele jeito, se ele se porta, se ele pode fazer isso, ele tem o direito. E não é o professor nem o diretor que vai dizer. Entendeu? Então é um problema. É um problema. Certeza. Porque pega tua filha com 15 anos, ela vai entrar lá, e aí tem um malandrão com 15 anos também, que usa disso, e quer entrar no banheiro também. Exatamente. E aí vai acontecer coisa que, como aconteceu, falando essa questão, é complicado, né? Mas tem um caso no Nordeste lá, numa cadeia, que prenderam uma pessoa trans, né? Uhum. E ela acabou engravidando 3 presas dentro da cadeia, e aí... Você vai falar o quê? Me explica uma situação dessa. Vai falar o quê, né? É complicado. Vocês estão entendendo? Difícil. Mas vamos lá, vamos seguir o barco. Vamos seguir o barco. Tem uns comentários mais aqui, ó. O Clarício Severo. O Comitê Emergência na Rua foi criado na pandemia. Hoje somos 14 grupos trabalhando em rede em prol da população em vulnerabilidade social. É isso aí, esses projetos, não sei se tu já trouxe alguns projetos para cá, a maioria dos projetos, todos foram criados na pandemia, né? Uhum. Na pandemia, então eu digo, foi um despertar, a pandemia foi um despertar para o coração do homem. A gente, claro que nem todos aprenderam com a pandemia, eu creio que ela veio para nos ensinar, mas muitos acabaram não aprendendo nada, né? Mas eu creio que uma boa parcela da humanidade aprendeu, se tornou mais empática, se tornou mais caridosa. A gente vê que a maioria desses projetos sociais foram na pandemia, tá bom? Isso, né, trouxe, a gente viu agora pela situação do Rio Grande do Sul, né? Toda essa situação que houve ali no Vale do Taquari, a gente viu a solidariedade do povo gaúcho, a gente, né, conseguimos suprir em poucos dias a necessidade a qual eles tiveram que pedir para o povo segurar, porque, né, já chegando não tinha mais onde estocar, né? Exatamente. Isso é maravilhoso de ver. Então a gente vê que despertou isso, né? Despertou o coração do povo nesse lado assim. Então eu vejo esse momento complicado, né, que o Brasil, o mundo passou, mas a gente conseguiu tirar alguma coisa boa. O ser humano tem que aprender a tirar alguma coisa boa em tudo, né? Tudo, né? Exatamente. O José Rogério Fernandes, glória a Deus, trio de peso, esse podcast. O Rogério vamos trazer aqui também, tem cada história aí. O Rogério também tá me devendo um podcast, hein, Rogério? Ele tem que pedir autorização pro Leandro. Não. Não sei se pro Leandro ou se é pra mulher dele, eu não descobri, eu acho que é a patroa. Eu acho que é a patroa que não deixa, eu acho, né, Tchê? Mas ele tem história legal pra contar. Tem um testemunho que ele me contou no Rio de Janeiro, né, que quando ele foi na Copa do Mundo lá e sofreu um acidente sério, e só Deus mesmo para guardar ele, aconteceu o acidente, né? Pode deixar para ele contar, né? Tem missão no Haiti, isso, legal, são muitas histórias boas para nós, né? Acabar trazendo aí. O Rogério tá na fila aí. Tá na fila. Clarice Severo participou de novo ali, ó. Como eu falo, né, pastor? Primeiro na nossa aldeia. Exatamente. Estilgre de Souza Claro. Eita, glória a Deus. Abençoe essa programação. Um forte abraço, pastor Onirão Maia. Uma boa noite a todos, na paz do Senhor. Amém. O presbítero Estilgre tem um canal, um podcast, né? O Conectados com Deus, todo sábado às 11 horas, né? É meu programa. Eu lembro que eu tinha o hábito de assistir, não sei se vocês lembram, o Jô Soares. Eu acho que eu sou um cara, que a gente que foi criado nessa época, eu acho que já tinha essa sementinha. O Jô Soares, para mim, foi o criador do podcast, né? No Brasil, eu acho que não tem quem não assistiu o Jô Soares e não sabe que ele foi a primeira plataforma de podcast, a poltrona ali. Sim. E ali ele fazendo entrevista. E era sem pauta também, né? Era uma troca de ideia. Assim, muito bacana. E o programa dele me lembra muito isso, que eu não dormia
sem assistir Eu também. o gol do Jô Soares, né? E ali ficava sempre assistindo. E o presbítero Steve tem o Conectados, às 11 da noite, então eu vou deitar lá e eu já... É a referência, né? Já vou assistir, me lembro daquela época. O Jô Soares 11h30. Não, era Jô 11h30, uma coisa Jô assim. 11h30, Jô Soares 11h30. No SBT ainda, né? Era na Record, eu acho, não era? Não, era no SBT, depois passou pra Rede Globo. Depois, É. né? O último tava na Rede Globo, se eu não me engano. Então são referências boas, né? Santa Maria alerta notícias ali, infelizmente, esses projetos, pouca ajuda governamental. Tem rumores da cidade que uma casa de passagem está fechando. São coisas aí que... Claro, se a gente for falar de poder público, né, é difícil, né, tu conseguir, porque a gente sabe, eu particularmente conheço o poder público de dentro, sei das dificuldades, e sei também que é muita coisa por conta de falta de vontade, também mas cara, é sempre bem difícil de tu lidar nessas situações, né? Existe uma... cara, eu vou ter que falar aqui, cara. Vou falar. Posso falar? Então tá. Cara, a gente vê assim, ó, existe também um jogo político de interesses, tá? Eu não vou citar nomes aqui, tá? Mas cara, sabe que todo o gabinete ele tem uma verba que ele consegue exatamente para uma instituição, para um projeto. Só que tu vira e mexe, cara. Os vereadores, aí vem a questão do interesse de votos, o cara consegue a verba sempre para aquela igreja grande. Só que aquela igreja grande, ela tem 1.000, 2.000 membros e ela tem condição de bancar um projeto. E a gente sabe, eu sou pastor, eu sei quanto que uma igreja arrecada, né, a gente sabe quanto uma igreja grande arrecada, tá? E aí, vira e mexe, o vereador traz a verba para aquela igreja grande, e eu não vou citar nomes de vereadores aqui, porque são meus amigos e estão nas minhas redes sociais ali. E o cara vai lá, pum! E os pequenininhos, cara? Então pega aquela verba e divide entre 5 projetos pequenos que vai fazer que age muito mais do que os projetos grandes aí de igrejas grandes, tá? Eu vou falar, quer ficar bravo comigo, fica, não devo nada pra ninguém, tá? E aí o cara vê que ele mexe. Por quê? Porque o vereador vai lá naquela igreja grande e tem muito mais chance de votos do que ajudar aquele projeto que não tem, né? Que às vezes é de uma igreja pequena, às vezes nem tá ligado a uma igreja, entendeu? É lance político, cara. Tudo, por isso que eu digo, a política é muito suja. A política, ela não pensa no povo, ela pensa em si mesmo. A politicagem hoje, ela é isso aí. Ela pensa em si, ela não pensa no outro, no coletivo. Ela pensa nela mesma. Mas sabe por quê, né, pastor? Porque as pessoas não querem saber de entender de política. Exatamente. E aí acabam por votar no mais bonitinho, exatamente. na voz conhecida. Né? E aqui entenda que não é crítica. Não. Porque o processo está aí. É democrático. É democrático para todo mundo. O problema não são dos vereadores. O problema da população que não sabe votar. Exatamente. Porque eles estão interessados. Quando eu vou falar de política com alguém, não quero saber, tudo ladrão, tudo corrupto. Exatamente. Tudo bem. Sempre a mesma coisa. Pode até ser. Mas se tu, que é um cara do bem... Se tu se isentar... Exato. Vai ficar sempre o ladrão e corrupto. Sempre os mesmos lá. E aí não chora, né? Não chora as pitangas. Exato. E o pessoal tá cada vez menos votando, né? Não quer saber mesmo. Sim, né? Olha que foi essa última votação, cara. Quase que o voto branco e nulo superou a votação do candidato. Exatamente. Até uma eleição importantíssima que teve agora esse fim de semana. Conselheiro tutelar. Olha o número, a votação... Teve menos de 5 mil votos, cara. Com 210 mil eleitores em Santa Maria. Exatamente. Não dá mais de 210, acho mil. No último censo passou um pouquinho. Mas vamos botar, vamos arredondar para menos 200 mil eleitores. Ter menos de 10%. E eu digo que é uma eleição talvez mais importante do que a de vereador. Exatamente. Que vai cuidar das crianças, né? Vai estar na casa lá, né? É complicado. É difícil, cara. É difícil. E as pessoas não têm consciência, né? Não querem votar, porque é no domingo. Você de casa para votar? Não precisa. E aí, tinha que passar a ser obrigatório também, né? Passivo de multa. Ou fazer junto, cara. Né? Faz junto com a de vereador e com a de prefeito. Mas aí, Adalberto, entra um problema, que as pessoas que não querem saber de política, não entendem nada, vão acabar misturando as coisas. E vão acabar elegendo, por exemplo, um conselheiro tutelar para vereador. É difícil, cara, porque as pessoas não querem conhecer o processo. Um ensinamento tem que ter todo, né? A gente teve um podcast com o Pedro Tasca, né? Graças a Deus entrou, né? Tá dentro dos 15 ali. E tivemos um podcast, claro que o podcast nem tocamos muito nesse assunto, falamos mais sobre ele como na área da família, da criança e juventude ali. A gente tocou bastante sobre essa importância, porque o conselheiro tutelar, para quem não sabe, falar um pouquinho aqui, aproveitar a tua audiência, o conselheiro tutelar exatamente é o que faz valer
toda lei que envolve a criança e o adolescente. Sim. É ele que fiscaliza, que vai lá, que faz valer a lei. Exato. Né? Então é de suma importância. Fizemos um podcast, foi muito boa audiência, graças a Deus. E muitas pessoas despertaram ali, muitas pessoas depois entraram em contato. Pastor, não sabia, né? Agradeço o pessoal que entrou em contato comigo. Pastor, quem o senhor nos indica? Várias pessoas mandaram. Então, obrigado por vocês confiar em mim, né? Me perguntar para mim, para indicar. Agradeço mesmo. Até porque se tem uma criança que tu é testemunha que sofre maus tratos, é pro conselho tutelar que tem que ligar. Exatamente. Eles são os únicos, não é a polícia, eles não é o vereador, não é ninguém. Vai o conselho lá e a resgata. A polícia pode até ir junto, mas tem que estar o conselheiro junto. Sim, tem que estar o conselheiro junto. A polícia não pode resgatar a criança e vai levar pra delegacia, né? Não tem. Exato. É importantíssimo. Importantíssimo. Cara, a gente... Foi o que eu falei lá no início, né? Infelizmente, né, Nerion? Tu tu apresenta um podcast também, o teu ainda tu tem um pouquinho mais. Cara, a gente vai conversando. Com certeza tem muita coisa pra contar. A gente não falou ainda sobre as composições, né? Sobre a história. A gente falou bastante de música, mas não falou sobre os louvores, né? O ministério pastoral. Nem como é que eu cheguei no ministério, mas aí fica por um segundo, né? Nós vamos ter que falar, né? Ou daqui a pouco nós vamos lá no podcast dele e lá a gente fala faz uma parceria e faz um corte e traz pro nosso, né? A gente faz assim pode vir que estamos juntos, né? Juntos somos mais fortes. Isso aí. Né? A gente faz uma parceria entre os dois lá. A gente precisa, nós temos um compromisso com a TV Santa Maria aqui, que a gente precisa respeitar a grade, porque senão a gente atrapalha eles e, né, consequentemente, nos atrapalhando também. Tranquilo, entendo sim, com certeza. Então nós não podemos deixar de citar os nossos apoiadores culturais, né, Adalberto? É verdade. Então aqui fica registrado um abraço, a confiança do Daniel Dutra, da CFC Padre Reus, que criou uma campanha especial somente para os seguidores do Pode Vir. Se tu chegar lá e dizer que é seguidor do Pode Vir, tu tem a primeira habilitação e adição de categoria totalmente parcelados em 12 vezes sem juro, incluindo as taxas do Detran, que somente os ouvintes do Pode Vir têm. Antes de chamar o próximo aqui, eu vou ler o recado aqui do Rogério. Só marcar o dia para este podcast dos irmãos. A esposa disse que ele está liberado. Olha aí. Liberou. Viu, Rogério? Depois tu me paga um churrasco aí. Temos que ter mais pastores que nem o pastor Nerion na cidade. Que não tenha medo de falar a verdade. Deus abençoe o senhor e a sua família. Amém. Então o Rogério está liberado. Amém. Tá liberado. Então compromisso aí, é só marcar na agenda. Eu vou te mandar a agenda para novembro já então, tá? E depois vem aqui também. Então, tem que participar, né? Mas primeiro lá no meu. Tá. Sem divulgar nas redes sociais para ninguém roubar ninguém, né? Não, primeiro no Leandro, depois em tem que fazer uma turnê, né? O Leandro é o primeiro lá, Leandro. Entendi. Também um baita abraço pro nosso amigo Newton, da Cefas, Indústria de Portões e Portas de Enrolar. Segurança e tecnologia. Garantia vitalícia. É uma coisa assim extraordinária. É confiar no próprio taco, né? O cara, essas portas aí de shopping, de farmácia, sim. Aperta ali o botãozinho, ela enrola, fecha. Bom, esse é bagual. É bagual. E foi testado no cassino, em tudo, aí o troço o troço aguenta maresia, tudo. É impressionante. Sem contar que a história dele, cara, é impressionante. Uma dica de tu convidar lá pro teu programa. Vamos ver. Tem história boa, magnífica. E amor à empresa, assim, sabe? É um empresário... Cara, isso é interessante dar uma dica para vocês fazerem podcasts com microempreendedores, né? Sim. Que a gente mora num país que infelizmente não se valoriza isso, né? Meu filho hoje contando que o professor dele pai, hoje meu filho tem ensino em casa, né? Hoje o professor tá dizendo que a melhor coisa é ser funcionário público, é triste, né? E a gente sabe que o que mantém a máquina pública são as empresas. 90% do PIB brasileiro é gerado pela Exatamente. Então, uma ideia para nosso podcast é começar a chamar esses microempreendedores que conseguiram sair lá de baixo e... Imagina quantos microempreendedores tem na comunidade, cara, que é a manicure, a pedicure, que faz o docinho, faz o salgadinho. Exatamente. Cara, é impressionante. E a pandemia trouxe muito mais ainda, né, cara? Exatamente. Muita gente que foi demitida na pandemia, né, que teve que se inovar e empreender, e aí tu cria novos empreendedores, né? Posso ocupar um minutinho só no teu tempo mais? Claro. Inclusive, quinta-feira nós teríamos o podcast com o pessoal da Feira Dave, que surgiu na pandemia também, que é uma baita de uma feira. Bom,
Eles estão ocupando hoje o Palace Hotel em Itaimbé para fazer a feira, e faz a feira de Itaara e também a feira colonial, né? Tudo com a mesma equipe da Feira Dave. Nós teríamos quinta-feira, mas infelizmente, né, por uma questão muito triste, acabou falecendo o netinho da Dona Maria, né, que é uma das líderes lá, responsável também do projeto, e aí tivemos que cancelar, né, por forças maiores, e inclusive meus sentimentos, né, a toda a equipe da Feira Dave, e nós vamos estar remarcando, a feira foi cancelada também, e é interessante, depois vocês vão assistir o podcast com eles, uma equipe top. Falar em data, qual os dias do podcast? Nosso podcast é todas as quartas e quintas, com algumas, né, se for muito importante, a gente puxa para a segunda também para encaixar conforme o horário, né? Como acontecia com o Pedro Tasca, agora a advogada também, a gente, né, porque o pessoal da Feira Dave não ia poder na data, por causa exatamente do netinho da Dona Maria, que estava fazendo cirurgia, infelizmente acabou acontecendo o que aconteceu, e a gente teve que puxar ela para segunda-feira. Mas então, o horário fixo é todas as quartas e quintas-feiras, às 19h30. No Instagram e no Face. Instagram e Face. Por enquanto, logo depois juntos somos mais fortes. Rádio Web Estúdio Gospel, tá bom? O pessoal também quiser baixar o nosso aplicativo, entra no nosso site www.radioestudiogospelsm81.com.br. Show de bola. E aí fica registrado também o nosso grande abraço e agradecimento à confiança dos nossos amigos lá de Porto Alegre, que é o Julian e o Maidana, da King Salt. É o melhor tempero artesanal, cara, e isso não é só pra carne, tá? É salada de maionese, é arroz, cara, bota no meio do pão com mortadela, vai em tudo, né, Adalberto? Eu até mandei uma foto pra ele esse fim de semana, uma costelinha. Olha aí, viu? Show, né? Olha, eu tô aceitando doações pra gente fazer um comentário lá na rádio pra ver se é bom mesmo, uma degustação, né? Degustação pra dizer lá na rádio se é bom mesmo. Vale a pena. Existem 2 momentos da tua vida, tá? 3. No caso, 3. Antes de conhecer Cristo, né? Após, antes de conhecer King Salt e após também. Então, vamos fazendo um quadro comparativo, é apenas uma brincadeira. Vamos fazer esse teste lá, Lembrando que a nossa rádio também está... Hoje, fiquei sabendo agora, um dos meus patrocinadores da rádio lá me mandou que a gente está incluído em outra plataforma, que eu nem sei ainda, que eu recebi agora no caminho, que outra plataforma de rádio também nós estamos incluídos, porque a nossa rádio também está nas rádios Net. Então, passa por todo o Brasil e todo mundo aí. Legal, que legal. E a gente falou em comida, né? Gulosão Lanches, a maior escolha do seu dia, né? Tem a lá minuta meio-dia, tem prato executivo com suco e salada sobremesa. Coisa. Mas top. O cara chega a dar fome no cara. Se pedir no site? Não paga a tele. Garante a Coca. www.gulosão.com. Um abraço pro Rodrigo. E também a DM Moda Urbana, que acaba que com a ajuda não só cultural, mas acaba vestindo, né, os guris do Pode Vir aqui com roupas de qualidade, né, pra manter os guris sempre na estica, né, pra não andar maltrapilho, né, Adalberto? Afinal, nós temos que aparecer bonito nas câmeras, né? Até hoje não conseguimos. Quando a gente não é muito bonito, tem que se decorar mais pra ficar certo, né? Até hoje não conseguimos parecer muito bonito, mas a DM Moda Urbana nos ajuda. Dá uma ajeitada, dá uma melhorada. Dá uma melhorada. Então, um abraço aí pro Darlon e pra Bárbara da DM Moda Urbana, que tem 2 lojas, Matriz na Venâncio Aires e na Euclides da Cunha também. Já prometi, uma hora eu vou passar lá tirar foto dos Simpsons lá na Euclides lá. Na Euclides, legal. Também um baita abraço pro André Trevisan da TV Santa Maria, canal 19 da NET, né, que passa aqui o Pode Vir nas quartas-feiras às 22h30 e aos sábados às 20 horas. Às 20 horas. E também agradecimento a quem nos mantém no ar sempre, que é a Trences. É a melhor internet que nós temos aqui. Cara, com os temporal que deu, chuvarada e um mês inteiro chovendo, nunca caiu, nunca nos deixou na mão. É a Trences Fibra Ótica. Também via rádio. Também via rádio. Internet pessoal mais do interior, urbana e rural. Fazenda e coisa, vai lá e bota a anteninha ali, né? O telefone da Trences é o 32 86 40 84. Olha, eu tô precisando de internet lá na rádio. Vocês fizeram um preço bom lá na rádio, tá? É bom. Eu tive que cancelar uma, tava tendo problema, o pessoal liga lá e diz que tu ouviu no Pode Vir daqui a pouco. Não, a internet, não porque ele é o nosso apoiador aqui, mas a internet é muito boa, tá até na tela aí, ó. Trences. Isso aí. E, infelizmente, né, nós precisamos deixar esse papo legal, esse papo interessante, às vezes polêmico, mas com pautas importantes. Exatamente. Né? Precisamos deixar... Vamos dar uma pausa nessa conversa e vamos seguir, né,
em outro programa, talvez. Com certeza. Muito obrigado, cara, por dispor desse teu tempo aqui com a gente, para contar essas histórias, pra gente conversar, ter esse papo legal, que para nós, cada programa é um aprendizado, e hoje não foi diferente. É verdade. E eu que agradeço. Agradeço mesmo pela confiança, né? Vocês terem nos convidado para estar aí com vocês, e é um prazer. Pode contar sempre com a gente, precisar aí. E o Adalberto vai estar aqui um dia lá com a gente também, a equipe, né? Vai levar Vamos a levar. equipe lá. Nós vamos continuar o nosso papo lá, então. Legal, né? legal. E se o papo for bom, Pode vir. e juntos somos mais fortes. Juntos somos Exatamente, é isso aí. Então, aquele abraço. Um abraço. Feito, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau.